Polêmica, PL da gravidez infantil. Já ouviu falar? Está sendo muito comentado esse assunto porque hoje, dia 14 de junho de 2024 e antes de ontem, no Dia dos Namorados, dia 12 de junho de 2024, foi aprovado a urgência na tramitação desse projeto de lei, que é o projeto de lei 1904 de 2024. E ele trata de assuntos muito delicados, como, por exemplo, a equiparação do crime de aborto após a 22ª semana ao crime de homicídio simples. Ou seja, a gestante que praticar esse aborto, essa prática abortiva após a 22ª semana de gestação, ainda que tenha sido vítima de estupro e ainda que coloque em risco a própria vida da gestante, ela responderá por um crime equivalente a alguém que matou outra pessoa. Forte, não é? Fica ligado, vamos falar sobre isso. Mas antes, nos siga nas redes sociais, entra no nosso site oscarcursos.com.br, nos siga no Instagram e no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube, Oscar Cursos e Treinamentos. Se inscreva, ativa o sininho das notificações e dá um like para mostrar que você está gostando dos vídeos, beleza? Vamos lá. Como todo mundo sabe, eu digo todo mundo porque não é só um crime falado no meio jurídico. É uma questão que está sempre em alta na mídia. O aborto, a interrupção da gravidez. O Código Penal brasileiro, ele estabelece essa prática criminosa, que é o aborto, no capítulo que trata sobre os crimes contra a vida. O Código Civil fala que a personalidade civil começa com o nascimento com vida, ou seja, quando é constatado que houve o nascimento e o feto nasceu com vida, mesmo que ele venha a falecer depois de alguns minutos. Então ele tem ali direito ao nome, ele entra na linha sucessória e assim vai. Porém, acrescenta dizendo que a lei põe a salvo os direitos do nascituro. O nascituro é aquele ser que está em formação no ventre. O nascituro é o ser humano em formação no ventre materno. Ora, nesse ponto de vista, nós entendemos que o aborto, ele é a proteção da vida intrauterina. Por que você está falando isso, Oscar? Parece um pouco óbvio. De fato é, mas é importante ressaltar que a mídia traz, especialmente com os discursos que defendem essa questão, o ponto de vista de que nós estamos defendendo uma vida. Ora, é verdade. Por quê? Porque há uma vida em formação. Por outro lado, a personalidade civil começa com o nascimento com vida. Oscar, por que você está falando isso? Porque esse projeto de lei busca equiparar a pena da vítima de estupro que decide abortar após a 22ª semana a pessoa que matou outra. João decide matar José e ele vai responder por isso, por homicídio. Maria foi estuprada por João e na 23ª semana resolve interromper a gestação. Maria tem 10 anos de idade. Ela é uma criança e foi vítima de estupro. Mesmo assim, Maria não poderá praticar o aborto. Maria terá que suportar até o final da gestação para colocar a criança para ser adotada, para entregar a alguma instituição dessa área. Veja, é uma situação complexa. Por quê? O Código Penal traz, a partir do artigo 124, questões referentes aos tipos de aborto. Existe o autoaborto, onde a própria gestante pratica ali práticas abortivas e sem fazer qualquer juízo de valores, nem a favor nem contra, porque eu sempre procuro falar do ponto de vista jurídico. Mas a maioria dessas práticas, especialmente na classe mais pobre, é feita de forma clandestina, como, por exemplo, com agulhas de tricô sendo inseridas na vagina da mulher, muitas vezes para buscar interromper a gestação, acaba colocando em risco perfurações, sangramento e muitas vezes até acaba com a possibilidade de ser mãe novamente, que acaba perfurando o útero. Então, uma situação muito delicada. Esse é o autoaborto. Existem situações nas quais as pessoas que praticam, o médico que praticar também responderá. E ele vai responder em duas situações: com o consentimento da gestante e sem o consentimento da gestante. Ou com o consentimento da gestante, que depois foi comprovado que ela não tinha o necessário discernimento, tinha capacidade mental suficiente para tomar essa decisão tão séria. Porém, há uma excludente? Há uma exceção? Sim. Quando o aborto é praticado para interromper uma gestação resultante de estupro. E outra quando a continuidade da gestação coloca em risco a vida da própria gestante. Eu quero ler com vocês aqui o que diz o artigo 128 do
Código Penal. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Inciso 1º. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Diz o seguinte: se a gravidez resulta de estupro, o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Volta pra cá. Veja, são situações que o próprio Código Penal de 1940. Então entenda que nós estamos falando de uma situação de 1940, quase 100 anos atrás, né? Estamos em 2024, mas vamos e venhamos. Não falta nem 20 anos para completar 100 anos do Código Penal. Até a Lei 2015 de 2009, que alterou significativamente o capítulo que trata sobre os crimes sexuais, nós tratávamos de questões que denotavam aquela sociedade conservadora, como, por exemplo, o crime de sedução. Seduzir mulher honesta. O que é uma mulher honesta? A concepção de hoje não teria nada a ver com o que, à época, se considerava se uma mulher era honesta ou não pela prática sexual que ela adotava. Ou então, menos que isso, se a mulher não fosse mais virgem, ela já tivesse tido relação sexual, antes de se casar, ela já não era considerada honesta. Então, veja, são concepções totalmente retrógradas para a sociedade atual. Então, lá na época, nós já tínhamos aí o artigo 128 que falava que as duas únicas situações em que poderiam interromper a gestação seria quando a gestação fosse perigosa para a vida da vítima, porque existe a vida da gestante, aliás, que já está ali e ela quer ter o filho, mas se ela tiver o filho, ela morre, que é o que aconteceu muito no passado. Então, infelizmente, não tem outra forma a não ser interromper a gestação para tentar salvar a vida da gestante, da parturiente, quando aquela já está no trabalho de parto, muitas vezes ali, né? E uma outra situação é quando ela está grávida porque ela foi estuprada. Então, nós estamos falando que em 1940 já tinha essa previsão e agora nós estamos voltando atrás, 2024, dizendo que a vítima não pode, depois da 22ª semana, abortar mesmo que tenha sido estuprada. E é por isso que, do ponto de vista crítico, apelidou-se esse projeto de lei de PL da gravidez infantil, que basicamente nós obrigaríamos uma criança que foi estuprada, se decidisse contar sobre a questão, porque nós não podemos pensar do ponto de vista da sociedade que talvez você que está me assistindo e nós vivemos. Nós temos que pensar como funciona o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. A realidade que nos assola não é a mesma que assola as pessoas que vivem em situações extremas. Comunidades ribeirinhas, por exemplo, a Ilha do Marajó e tantas outras situações de extrema vulnerabilidade, onde crianças e adolescentes são vítimas de comércio sexual todos os dias. Então isso não pode ser levado de qualquer forma. Ainda que sejamos a favor, e eu particularmente sou a favor da continuidade da vida, tá? Eu sou por questões ideológicas e religiosas. Mas nós estamos inseridos numa sociedade onde as coisas acontecem. E nós temos que levar em consideração que grande parte dessas crianças são estupradas, adolescentes são estupradas, e se engravidarem não poderão praticar o aborto depois da 22ª semana. Qual que é a questão? A lei não fala até qual semana, até qual período da gestação poderá ser praticado o aborto. O artigo 128 não fala, acabei de ler aqui com vocês, simplesmente fala que não há crime quando o médico pratica uma dessas manobras, e veja bem, fala aqui o médico, de modo que se houver o autoaborto, já não se enquadra no tipo penal, na excludente. Penal. O médico, quando uma clínica, um hospital, um local autorizado pratica a manobra abortiva para interromper a gravidez, para a vítima de estupro, para a mulher que vai morrer se continuar com o neném na barriga, com o feto na barriga. Complicado. Agora vamos voltar. Há vários autores, né, desse projeto de lei, dentre eles que destacam Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, delegado Paulo Bilinski, dentre outros. Vários outros. E o que mais chamou atenção? A pedido do deputado Eli Borges, no dia 12 de junho, como eu disse no início, foi aprovada a tramitação com urgência. E eu pergunto, qual é a urgência que existe em decidir um tema tão complexo como esse? Um tema que envolve questões multidisciplinares, não somente de direito. Falar sobre aborto e outros temas, como as drogas, não é só uma questão legal. É uma questão que envolve o parecer médico, parecer psicológico, sociológico. Várias camadas da sociedade devem ser ouvidas para que não se tenha uma decisão que mude totalmente o rumo de situações que já são precárias. Então a tramitação de urgência foi aprovada, para a surpresa de todos, e isso faz com que várias comissões não sejam ouvidas. Várias comissões que
opinariam sobre esse projeto de lei não falem a respeito de nada. Sobre a DPF 54, que nós já falamos, caso vocês não saibam, o então advogado e hoje ministro do Supremo Tribunal Federal é autor dessa ADPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, ministro Barroso. Luiz Roberto Barroso era advogado, um exímio advogado, e Luiz Roberto Barroso é o autor dessa ADPF que trata sobre a não criminalização do aborto de feto anencéfalo, ou seja, o feto que está sendo desenvolvido já na gestação se constata que ele não tem a formação encefálica completa. Oscar, mas existe uma vida ali. Pois é, e eu volto a dizer para você, quem fala se há vida ou não é a medicina e não o direito. E legalmente dizendo, a partir de um ponto de vista médico, desde 1997, concebida a vida, assim como o fim da vida, como a interrupção das funções cerebrais. Porque as funções cerebrais que comandam todos os demais sistemas, sistema nervoso, sistema excretor, sistema respiratório, tudo parte das funções cerebrais. E é por isso que a doação de órgãos se tornou ali possível, porque constata-se a morte cerebral, mas os demais órgãos continuam em funcionamento até que eles sejam encaminhados para um destinatário do transplante. Ora, se você tem um feto que vai nascer sem o cérebro, ainda que ele tenha o rosto formado, ele tenha o corpo formado, ele tenha todos os seus sistemas formados, suponhamos que ele tenha o sistema respiratório, o sistema digestivo, tudo isso pronto, mas se ele não tem cérebro, as funções cerebrais não comandarão, ou seja, há uma inviabilidade da subsistência. Não tem como esse feto se tornar um ser humano e entrar na vida adulta. Ainda que hajam relatos de crianças que viveram um certo período com a massa encefálica incompleta ou inexistente, o fato é que com relação à gestante, uma tortura fazer com que a gestante, sabendo que está gerando uma criança que não tem a massa encefálica, não tem ali a formação neurológica completa, tenha que gestar até o final. É essa a questão. Quando nós falamos da DPF 54, então nós estamos falando de situações específicas como essa. Bom, o artigo 128 recomenda, como nós lemos, a DPF 54, porque o princípio é o mesmo. O projeto de lei que nós estamos discutindo aqui agora, que é o 1904 de 2024, fala sobre ser o feto viável. Qual que é a concepção de ser o feto viável? Ele vai gestar normalmente e pode nascer. Mas não é só isso que está em jogo. A questão é que nós já temos um tipo penal que pune sim o aborto, as práticas abortivas, mas dá duas situações nas quais a interrupção do aborto não é crime. Se você está me assistindo, você sabe, como eu sempre falo e falei em outros vídeos, o direito penal só deve ser acionado, provocado, colocado na jogada quando os demais ramos do direito não forem suficientes para resolver. Tornar uma conduta criminosa não é simplesmente pegar qualquer coisa que seja passível de punição e torná-la crime. É um punitivismo exacerbado. A sociedade está vivendo esse momento. Crucifica, prende, mata. De certa forma é justificável, mas quem olha do lado técnico, do ponto de vista técnico, tem que pensar de uma forma técnica. Nós temos que ser racionais. Nós temos obrigação disso. E aí eu pergunto, se o artigo 128 já falava que as duas únicas situações nas quais não é crime é quando a gestante é vítima ou ela vai morrer, ou qual é o risco de morrer, agora vem o projeto e fala que depois da 22ª semana ela não pode, mesmo que seja uma criança, mesmo que seja uma adolescente, mesmo que ela corra risco de morrer. Ou seja, vai chegar um momento que a vítima ou a gestante vai escolher entre correr o risco de morrer ou praticar a manobra abortiva e depois responder por um crime como se ela tivesse matado alguém na rua, que é um homicídio sim. É exatamente isso, vai responder como se tivesse matado alguém com uma arma de fogo na rua. É um projeto que perde a proporcionalidade, na minha opinião, com certeza, me parece um retrocesso, não por questão de tangenciar a questão do aborto, quero deixar isso muito claro, mas a questão é criminalizar novamente a vítima, que além de ter sido vítima uma vez, será vítima do Estado pela segunda vez, que agora ela é uma criminosa. Ela foi vítima de um crime, mas agora ela é uma criminosa, porque ela não quis ter o filho do estuprador. Nós temos que refletir com muita cautela esse assunto.
não é assunto fácil. Não acho que não haja subsídios para que esse projeto seja protocolado, mas ele não deve prosperar. Eu li todo o projeto de lei, tive o cuidado de ler do começo ao fim as justificativas, o entendimento de quem fez o projeto de lei, porém eu entendo que não se pode usar uma retórica, porque se nós fizermos uma enquete, quem é a favor da vida? Dificilmente alguém vai será contra a vida. Quem é a favor do aborto? Não é ideia, ninguém gosta de pensar na ideia do aborto em si. Alguém saudável, normal, não, independente do posicionamento político partidário. Mas nós temos que encarar as realidades. As legislações existem, muitas delas são frutos de crime. Nós vamos punir a vítima? Fica aí o questionamento para você. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, entra lá, oscarcursos.com.br, coloque falar conosco, vai abrir direto já no WhatsApp, ou manda aqui embaixo, nesse vídeo mesmo, você pode colocar os comentários, mandar sugestões, fazer críticas, desde que respeitosas, claro, porque nós aqui estamos discutindo somente a questão jurídica. Nós não temos aqui um posicionamento firmado, mas temos que pensar. Criminalizar é a solução? Fala comigo o que você pensa, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal do YouTube Oscar Cursos de Treinamentos e até a próxima. Valeu!